Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Fabiana, estou aqui de novo com vocês para conversar um pouquinho. Esse é o canal Geração Contábil e Jurídica. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre uma portaria, que saiu agora no começo do mês, 2309, incluindo o Covid-19 na relação de doenças ocupacionais, da saúde. Então, só que no dia que foi publicado, no outro dia o Ministério da Saúde revogou essa portaria pelas dificuldades que o governo entendeu que talvez enfrentariam, Mas assim, o que ficou após essa revogação? Bom, primeiro vamos falar como seria se essa portaria estivesse em vigor. O Covid ele seria considerado doenças ocupacionais do trabalho, estaria incluído na lista da saúde, e o trabalhador teria estabilidade. Então, do seu afastamento aos cuidados da Previdência, seria considerado como acidente de trabalho. A empresa teria que estar recolhendo fundo de garantia, pagando férias, 13º, e o seu retorno às atividades teria 1 ano de estabilidade. Só que um dia após essa publicação da portaria, foi revogado pelo Ministério da Saúde. E como ficou hoje essa situação? O TST tem algumas decisões já desde o mês passado que ele entende que o Covid-19 é enquadrado como doença ocupacional. Só que hoje, para essa situação ocorrer, deve-se provar que a contaminação foi com relação ao ambiente de trabalho. Isso é quase impossível, dependendo de alguns setores, Porque como que você vai provar que você foi contaminado dentro do ambiente de trabalho? Algumas atividades são mais específicas e pressupõem a contaminação, como, por exemplo, os trabalhadores no ambiente de saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares, estão na linha de frente ali. Então, isso acaba sendo mais fácil da suposição, de informar que ele foi contaminado dentro do ambiente de trabalho, porque ele está 100% em contato, de risco. O risco é muito alto, então esses tipos de profissionais acaba sendo mais fácil. Contudo, outros setores, outras atividades, fica mais difícil da comprovação, uma vez que às vezes o setor ou uma pessoa pega ou algumas outras pessoas, só que essas pessoas têm contato com outros setores, têm contato com outros lugares, então ficou bem mais difícil sem o reconhecimento do Ministério da Saúde. O ônus agora ficou para o empregado provar. E como que seria? A empresa deve lavrar a CAT, Comunicação do Acidente de Trabalho, que é ou a empresa, o médico da empresa, ou o médico que atendeu o trabalhador, informando que a contaminação foi decorrente da atividade laboral. Então, o trabalhador tem que ter esse documento para o reconhecimento. Outra situação, ele tem que entrar aos cuidados da Previdência Social. Então, a grosso modo, ele fica os 14 dias aos cuidados da empresa. A partir do 15º dia, ele vai aos cuidados da Previdência. Do seu retorno, ele tem a estabilidade. Então, o fator é a elaboração da CAT e também entrar aos cuidados da Previdência. Como acidente de trabalho, está equiparado como acidente de trabalho, que segue os mesmos nortes, Os tribunais estão aceitando em decisões, No mês passado teve algumas sentenças, alguns acórdãos, reconhecendo o Covid-19 como doença ocupacional do trabalho, desde que comprovada que foi contraído no ambiente de trabalho. Mais uma vez sobrou a carga para o trabalhador provar. Depois da reforma trabalhista, muita coisa ficou a cargo do trabalhador, sucumbência e tudo mais. Então,
ao meu ver, minha opinião, né, que fica muito difícil o trabalhador hoje, sem esse reconhecimento, sem essa portaria vigente, o trabalhador conseguir provar que ele pegou o Covid no ambiente de trabalho. Dependendo da empresa, né, exceto as linhas de saúde, né, o ramo de saúde aí, que é fato caracterizado, algumas empresas, às vezes o setor, várias pessoas pegaram, ou houve indício inicialmente dentro da empresa, né, por relatos e tudo mais, e o médico que atender deve elaborar a CAT, confirmando isso, né, e ou do médico do trabalho ou o médico que atendeu o trabalhador, e posteriormente ele entrar aos cuidados da Previdência. Pode ser que de imediato esse pedido dele seja negado e ele vai ter que ingressar na justiça para o reconhecimento. Como há algumas sentenças favoráveis nesse sentido, então o caminho a seguir está sendo esse, porque muitas vezes o trabalhador está no seu resguardo, está tomando todas as medidas cabíveis, mas acontece que às vezes dentro do ambiente da empresa ele contrai. E isso ele vai levar dentro para casa dele, vai contaminar às vezes pessoas de risco, ou às vezes ele é uma pessoa de risco, enquadrada pessoa de risco. Mas na maioria das vezes, né, que vem ocorrendo, quem está classificado de risco normalmente está com contrato suspenso pela MP, né, que eu falei um dos vídeos anteriores. Então as empresas estão tomando as precauções, as empresas estão trabalhando 100% nisso. Está faltando mão de obra, as empresas estão trabalhando com muita redução de funcionário. O funcionário tendo que fazer 1, 2 funções dentro da empresa, porque muita gente afastada, e também a empresa vem sofrendo bastante com isso. Então, o que ela vem fazendo? O intuito dela é 100% seguro para que o trabalhador possa entrar na empresa, ter a tranquilidade de trabalhar, né? E não houver essa contaminação, porque imagina, se uma empresa talvez contamine o setor, perde 6, 7 funcionários ali afastados, como que vai funcionar, né? Então, tá bem complicado. Mas eu tive alguns casos aqui de trabalhadores que me procuraram referente a isso. Alguns tópicos eu quero ressalvar, que é a elaboração da CAT e também entrar aos cuidados da Previdência. Não só afastar os 14 dias, tem que entrar aos cuidados da Previdência. Ele vai ter todas as garantias do acidente de trabalho, que continua recolhendo fundo de garantia, continua recebendo férias, 13º, né? E depois tem a estabilidade que a lei prevê, que é até de 1 ano, o seu retorno até 1 ano. Não que o trabalhador que adquire o Covid não vai ter essa estabilidade, mas não é dessa de 1 ano. Estabilidade, se ele tiver contrato suspenso, vai ser a estabilidade que determina o contrato. Então, é interessante deixar claro isso também para o trabalhador, que vem com bastante dúvida com isso, e as empresas também. Ressalvar também, continuar fazendo trabalho de prevenção dentro das unidades, esterilização, todo cuidado é pouco, dentro e fora das empresas, dentro de casa. Acredito que nossos governantes estão trabalhando bastante para sair essa vacina, né? Mas os reflexos estão bem fortes nessas empresas, né? Nesses setores. Eu queria falar sobre isso com vocês, esclarecer isso, uns minutinhos aqui. E eu queria dar uma pincelada também no assunto que surgiu também sobre o seguro-desemprego. Então, tem uma lei prevista que vai entrar em votação, não é nada ainda concreto, que vai aumentar mais 2 parcelas do seguro-desemprego. Tá? Então, tá em votação no Senado, ainda não saiu, tá? Então, assim que sair, eu venho aqui trazer para vocês essa novidade também. Eu acredito que os governantes estão lutando, tentando trabalhar bastante para amparar os trabalhadores, né? Amparar as empresas, porque tudo que a gente vem passando, né, até hoje está muito difícil. Mas a gente tem que pensar positivo, né, e correr, se cuidar, que tudo vai ficar bem, se Deus quiser. Mas tem esse projeto de lei para aquelas pessoas que ou ainda estão recebendo o seguro-desemprego ou que vão entrar aos cuidados do seguro-desemprego.
porque é de 3 a 5 hoje, dependendo do tempo, e estão previstas de 3 a 7 parcelas. Mais uma novidade que está vindo aí, na tentativa de estar aliviando os reflexos negativos que essa pandemia, né, afetou a nós todos os setores. Agradeço os minutos que vocês estão conosco aqui hoje. Ressalvo que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais. Eu acredito que a gente vem trazendo bastante informações, o que vem atualizando isso, porque como eu falei, 24 horas tá notícia, igual a portaria saiu no dia, 24 horas depois foi revogada. Então tá tudo muito rápido, né? Até um pouco difícil de acompanhar. Às vezes você vê hoje, amanhã você não acompanha que foi revogada, você tá com aquele direito e acha que tá tudo certo, mas não tá. Mas eu acredito que o interessante é a gente estar em busca de informações. Então acompanhe o nosso canal, se inscreva, ative as notificações, que toda quarta-feira a gente está enviando vídeos para vocês. Bem legal, e a gente está crescendo bastante gente está entrando em contato conosco, de dúvidas, sugestões, então tá bem legal. Agradeço muito e até o próximo vídeo, conto com vocês. Até mais!